Estamos de volta e é hora de falar sobre as movimentações na política maranhense. Marcos Saldanha aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite. Antes de qualquer coisa, a gente fala de um grande colega nosso aqui. Você acompanhou tanto de perto ele, Luiz Pedro, no programa Os Analistas, e a gente sempre dividindo as conversas e as brincadeiras, os debates na nossa redação, no nosso cafezinho, né, da tarde. Pois é, a gente sente muito, claro, a despedida de um colega de trabalho pela sua obra, pelo seu legado, né, pela companhia e a falta que deixa, né, o vazio que deixa. Um deputado, né, sempre muito ligado com as questões sociais, e um jornalista que não deixou se levar pela ambição do poder, né? Fato raro, né, na política, né? Bons exemplos como esse a gente precisa, por isso que a gente faz questão de homenagear e convidar você aí de casa também para daqui a pouco, nos analistas, a gente faz uma homenagem ao Luiz Pedro, né? Uma banca aqui, Geraldo Iense, Felipe Clã, e um convidado também importante, né? Para conversar aí sobre a história do Luiz Pedro, que realmente precisa dessa homenagem, sem dúvida nenhuma, né? Luiz Pedro, inclusive, que estava afiliado, né, ao PT, que é o partido que a gente tem uma movimentação muito intensa aí, sobretudo nessa semana, né? Durante a semana as notícias foram aumentando de que o secretário de Educação, Felipe Camarão, deixaria o DEM. Isso foi confirmado, né? Ele já falou que deixaria, e agora se fala muito que ele seria o nome do governo que vai para o PT. Porém, isso não é uma unanimidade, né? Não exatamente no PT. O PT já faz tempo que ele tem um racha, tem a divisão, um partido de muitos filiados, né? Um processo eleitoral, a gente tem acompanhado há muito tempo. Então, as decisões, elas são todas tomadas lá com eleições, com divergências, com muita discussão. Então, há, me parece, uma negociação, uma movimentação, né, a partir do governo Flávio Dino, para justamente trazer o PT mais para próximo, e o PT já reivindica um pleito, já pleiteia já uma participação, um protagonismo maior no governo. Já falei isso aqui outras vezes, que o PT ficou, vamos dizer assim, numa determinada quarentena, porque teve aliança com Rosiana Sarney, depois rompeu e caminhou com o governador Flávio Dino, mas não fez parte do processo de construção. Então daí é normal que ele tivesse no governo, mas sem protagonismo. Agora, já passados 6 anos, o PT já acha que é justo ter um protagonismo maior no governo, ter uma participação maior, e já existe um movimento dentro do partido já que reivindica esse movimento. E é exatamente isso que a gente vai acompanhar nos próximos dias, como é que isso vai se dar do ponto de vista estadual, justamente porque se dialoga já a questão das mudanças partidárias para as formações das chapas, ouviu? E notícia quente ainda sobre o PT, se fala muito, Hugo, da saída do presidente Lula também, se especula muito que, além do Flávio Dino indo para o PSB, a Manuela Dávila e outros nomes, que é possível, há um convite feito para que o Lula também possa deixar o PT e ir para o PSB. Então a gente vê que a movimentação, a gente conversava isso ainda no início da semana, na semana passada, né, do Bolsonaro provavelmente ir para o Patriotas, e que era pouco provável imaginar um Lula disputando umas eleições fora do PT. Bom, não é certo, claro, longe disso, mas já surgiu uma possibilidade que talvez muito mais filiados, e até mesmo Lula, muito mais nomes, possam migrar para o PSB. A gente não sabe se no sistema de confederação, de fusão, ou se de fato mesmo como é que vai se dar uma filiação simples. Então, de certa forma, a gente tem o PSB com um protagonismo nacional grande aí para as próximas eleições, tentando formar, e o PT no campo estadual tentando voltar a ter a força e o protagonismo que já teve no Estado. Mas divergências, vários desentendimentos, alguns nomes, como o deputado Zé Carlos, são colocados como empecilhos para, por exemplo, uma possível filiação aí do Felipe Camarão, mas nesse processo de divergências toda a gente vai acompanhando. Na verdade, foi convocada aí já uma reunião na segunda-feira para se decidir os caminhos, e acabou sendo adiado, né, por conta de uma série de eventos, né? Então a gente está aguardando ainda para essa semana
Como é que fica essa definição aí do Partido dos Trabalhadores no Maranhão? Que papel vai ter? Que tipo de chapa vai ter? Se de repente vem uma chapa majoritária? Afinal de contas, o Felipe Camarão, que é um pré-candidato a deputado federal, já falou isso pra gente aqui, pelo DEM, se for para o PT, vai para o PT para ser candidato a deputado federal, ou já vai pensando, quem sabe aí, né, numa disputa na majoritária, né, ou como candidato ou como vice, não se sabe. Agradaria também alguns outros pré-candidatos aí a deputado federal, já que ele poderia ir para vice, né? Quem sabe? Pois é, e se fala que até o Carlos Lula poderia ir, por exemplo, né, fazer uma mudança aí para o PT, quem sabe? Tem muita mudança, porque nesse secretariado do governo Flávio tem muita gente que vai disputar algum cargo, a movimentação está só começando nesse sentido a se definir. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite para você. Para você também.